Os quadrinhos do Chuck, do Tracheira Violenta, patrocinado pelo Belk. Bora. Eu nunca vi nenhum quadrinho do Chuck. Bora. Olá pessoal, bem-vindos à Tracheira Pessoal. Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje temos mais um vídeo de quadrinhos. As franquias de terror estão começando a acabar aqui. Eu acho que sobraram só algumas coisas que acho meio impossível de falar, tipo Alien e Predador, que Alien e Predador. tem Só que tem coisa pra caralho, então não dá. tantos e tantos Zé do Caixão, Zé do Caixão. quadrinhos, que assim, acho que tem até mais do que o do Evil Dead, que eu já demorei 3 vídeos pra falar aqui, e também sobraram franquias que tem poucos quadrinhos, que tem só 1 ou 2 perdidos ali. A última que sobrou, que eu acho que tem material suficiente pra ter um vídeo próprio aqui, é o Chuck, o Brinquedo Assassino. Acho que o Chuck dispensa apresentações, o primeiro filme saiu em 1989, Não, quem é o Chuck? e ele criou esse ícone do terror e da cultura pop, é o boneco assassino mais famoso de todos os tempos. A franquia acabou tendo 7 filmes, mais o Ai. Falaram que a série é legal, mas eu nunca parei pra ver a série. remake estúpido, e também O uma remake é série de estúpido. TV que eu não assisti ainda. Então é aquele típico caso de vídeo. Pera, isso aqui foi antes do filme do Chuck Robô? Não foi, tá. Que vocês aí nos comentários viram e falam: por favor, façam um vídeo sobre a série de Chuck. E eu respondo: a série de quadrinhos do Chuck? É pra já, tá aqui agora. Ah. Porque, é claro, o Chuck ficou tão famoso nos anos 90 que é óbvio que ele tem todo tipo de mídia feita sobre ele. A série é bem legal? Válido. O que inclui alguns quadrinhos que, pra falar a verdade, nem foram tantos assim. Foram 3 quadrinhos nos anos 90, sendo que desses 3, 2 foram adaptações dos filmes, e 2 nos anos 2000, sendo que um deles é um crossover, então nem é totalmente do Chuck. Então, no geral, eu acho que eu nem vou ter tanta coisa assim pra falar desses quadrinhos, né? Mas Você vai ter 30 minutos pra falar, mano. Tá tudo certo. sei lá, vamos ver o que acontece. Antes de entrar nesses quadrinhos, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram alguns desses, o que vocês acham desses quadrinhos. Deixem outras recomendações de franquias pra gente falar aqui no canal, inclusive de quadrinhos de terror. Algum quadrinho inspirado em alguma franquia famosa que eu não falei aqui ainda, alguma coisa dessas. Comentem aí embaixo. Se pau, eu vou começar a fazer uns vídeos compilando quadrinhos de franquias diferentes, porque acho que é o que dá pra fazer agora. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Tracheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através. Eu vou dizer que a série do Chuck é bem gay porque o Mancini quis falar um pouco da sua experiência na série. Quem é Mancini? Mas eu soube do negócio de que, tipo, o filho do Chuck é não binário. Isso é um plot point. Através de votações, e também apoia a gente, o que é muito importante para manter o canal rodando aí. E também vou liberar o aviso de spoilers pros quadrinhos e pros filmes do Chuck também, né? Porque muitos desses quadrinhos seguem a história dos filmes, mas acho que a essa altura tudo já passou da validade já, então tá valendo. O primeiro desses quadrinhos lançou em 1991 e foi uma adaptação direta do filme do Brinquedo Assassino 2, que saiu um ano antes. Esses foram lançados Ah tá, Don Mancini, criador do Chuck? Eu não sabia que ele era LGBT. Bala. por uma editora chamada Innovation, Esse protagonista da série é gay? Bala. que eu acho que já falei dela aqui no canal, talvez não por nome, não lembro agora, mas ela faz alguns dos quadrinhos do Hora do Pesadelo lá da época também. Isso é muito típico de quadrinhos dos anos 90 de franquia, é uma adaptação direta, dividida em 3 volumes, que conta quase exatamente tudo o que aconteceu nos filmes. Só que com um ritmo meio merda, isso é muito comum. Geralmente esses quadrinhos parecem só uma versão mais corrida e incompreensível dos filmes, Sim, imaginei. mas o Brinquedo Assassino 2 eu acho ele até bem feito pro que ele é. E isso tem motivo, ele tem um diferencial, porque nos textos de introdução que tem em cada um dos volumes a gente pega um pouco do contexto de onde surgiu esse quadrinho. O que aconteceu foi que antes do filme 2 lançar nos cinemas, no final de 1990, o escritor Andy Mangels entrou em contato com a editora com essa ideia, o cara dono da editora gostou, eles entraram em contato com o Don Mancini e os demais produtores, diretores lá do filme 2, a ideia da adaptação foi aprovada e eles começaram a trabalhar nesse quadrinho antes mesmo do filme sair. Então eles estavam fazendo tudo baseado no roteiro original do filme, em umas stills de produção, né, as fotos de making off, e num corte inicial bruto que foi exibido pro roteirista e pro desenhista desse quadrinho. Também Então, tipo, eles pegaram o segundo filme antes do segundo filme realmente existir? Curioso.
Tem outro texto no segundo volume que o escritor fala sobre as dificuldades de fazer uma adaptação dessas, que você tem que pegar um roteiro de 180 páginas e reduzir para 70 e poucas páginas, então acaba perdendo muita coisa, condensando muita cena ali. E eu acho que eles colocarem tudo isso na introdução do quadrinho é de uma autoconsciência que faz sentido. Eles mostram ali o porquê que esse quadrinho deles é diferente. E acho que foi um bom trabalho de adaptação porque ele não parece que ele perdeu tanta coisa do filme assim. E assim, é a mesma história do filme, né? Começa com o boneco Chuck sendo reconstruído na fábrica, para os executivos provarem para o público que não tem nada de errado com o boneco. E aí o Andy, o protagonista do Tem tanto tempo que eu vi a saga de Chuck que eu nem me lembro, eu estava do 2. Mas enfim. primeiro filme é adotado e os pais adotivos dele são meio cretinos, eu acho, porque eles adotam uma criança que eles sabem que é traumatizada e ficam bolados quando ela tá traumatizada na casa deles. Paz, é isso. O filho do Chuck aparece na série, são duas pessoas não binárias. O Chuck comenta que tem um filho queer e quando questiona se ele aceita, ele diz que não é um monstro. Já é demais. Igual acontece no filme. O Chuck consegue pegar o endereço do Andy, vai atrás dele pra tentar transferir o corpo. Ele substitui um boneco good guy que já tá na casa, que se chama Tommy. E tem alguns momentos que são bons no filme, que são replicados nos quadrinhos. Alguns funcionam mais, tipo uma cena que a gente vê todo num ponto de vista de alguém baixinho com uma faca andando na cozinha. Ah, cena clássica. É pra gente achar que é o Chuck, mas na real é o Andy. Sim. Então é uma boa subversão. Isso foi bem traduzido pro quadrinho. Mas outras acabam perdendo o timing. Um dos momentos mais engraçados que eu acho do filme é o Chuck tendo que replicar a frase do boneco que ele destruiu e aquele um momento de hesitação que ele tem pra lembrar o nome do boneco que ele quebrou. E o quadrinho tenta fazer isso colocando umas reticências ali, mas só não tem o mesmo timing que Você deveria ter espaçado com mais um painel. Hi, I'm... Aí um painel com nada e ele, tome. Que aí você mostra a pausa mesmo. teria na Utilizar painéis repetidos às vezes é uma boa ideia, porque você tá simbolizando silêncio. Tá simbolizando pausa. mídia filmada, né? Então o resto é quase tudo igual. Ainda que a resposta é sempre chutar a porra do boneco, ele só mata na surpresa. Então, a questão do Chuck é que, ao mesmo tempo que seria só chutar a porra do boneco, quando ele tá correndo pra você com uma faca, por mais que ele seja só um boneco, é um boneco segurando uma faca. Então dá um, né? Eu vou chutar ele e vai furar meu pé? Tem todas as mesmas mortes do filme, o diferencial é que elas têm muito mais gore no quadrinho, então Sure. isso é um pouquinho mais legal também. E o final todo da luta com o Chuck na fábrica, tudo acontece exatamente igual. Tem algumas poucas diferenças em questão de estilo, do tipo, a história do Andy é Vassoura, pô. Uma vassoura serve, mas, sei lá. A questão é que o Chuck também é esperto, né? explicada através de uma narração que aparece escrita no quadrinho como se fosse um diário ou um relatório feito pela moça do orfanato, que é aquela personagem interpretada pela Grace Zabriskie do Twin Peaks no filme. E tem algumas cenas que foram tiradas do roteiro original que acabaram não estando no filme. Tipo o Chuck andando pela casa de madrugada e quase topando com a Kyle, a irmã adolescente do Andy, que tá escondida dos pais ouvindo música e na sala da casa até os pais mandarem ela voltar pro quarto. Uma cena meio irrelevante, né? Mas acho que os caras viraram Curiosamente já mencionaram que o Chuck, por causa de rituais, acabou por ficar mais forte. Faz sentido, né? e falaram, não foi cortada do filme, vamos colocar no quadrinho pra ter alguma coisa diferente, né? No começo também, quando o executivo da empresa coloca o Chuck no carro, ele bate a porta na mão dele e a mão do Chuck começa a sangrar. Eu não lembro se isso tá no filme ou não, mas isso me chamou Curioso. atenção no quadrinho, que eu achei legal. O maior diferencial que esse quadrinho tem, que aí já quebra com o filme mesmo, é que ele termina com o Chuck se revivendo na fábrica a partir do olho do boneco que é colocado em outro boneco. Isso aconteceu porque, conforme esse quadrinho foi lançando, ele aparentemente fez algum sucesso. Então, antes mesmo desse quadrinho acabar, já estava sendo anunciado um novo quadrinho do Chuck que se chamava Child's Play, né? Brinquedo Assassino. A série. Olha só, não é a série. Olha só! Série do Chuck, mas é uma série. E para eles possibilitarem do Chuck voltar nesse quadrinho, eles tinham que fazer um final que fosse mais uma deixa para continuação do que aconteceu no filme 2. Esse quadrinho é feito em um Curioso. Então aí, esse quadrinho leva pra uma timeline diferente do filme, então, né? estilo de desenho bem anos 90, que eu acho ok no geral. Não gosto muito não, acho meio feio. Mas teve uma coisa que me incomodou muito, e isso eu acho que é um problema de levar o Brinquedo Assassino e o Chuck pros quadrinhos no geral. Quando você tem uma parada live action, você tem o ator interagindo com um animatrônico do Chuck, obviamente é um boneco ali, e isso funciona pro filme, né? Como no quadrinho é tudo desenhado, você não tem como distinguir o plástico da pele, não dá pra diferenciar muito a artificialidade True. dele, então ele só parece um cara muito baixinho assassino, tá ligado? Mas esse é o problema em qualquer coisa que vai envolver o Chuck. Tipo, o Chuck em... Aqui, peraí.
O Chuck in Dead by Daylight, ele é só um brother, pô. É só um brother. Só um brother pequeno. Tipo, até que tentam fazer parecer um pouquinho a textura de plástico, mas não parece. Porque ele tá no mesmo estilo de arte dos outros personagens. Então acho que, tipo, Brinquedo Assassino é uma franquia que funciona muito melhor em filme live action mesmo. Ele é muito mais expressivo. E é o foda que hoje em dia, tipo, se você forem colocar muito CG no Chuck, você perde a ideia dele ser literalmente um boneco. Boneco animatrônico, mas um boneco. Nos quadrinhos. Qual o gimmick dele nesse jogo? Você joga com ele em terceira pessoa e ele é de stealth, se eu não me engano. Tipo, eu acho que você tem alguma habilidade que você, tipo, dá uma corridona. A corridona clássica do Chuck dele, com a faca e tudo mais. Mas, vai tomar no teu cu. Eu nasci no dia 1/1 de 1935, na verdade. Tá. Você joga com ele em terceira pessoa. Papel assassino. Yes, sure. Eu uso em terceira pessoa. Modo de esconde-esconde. Chuck fica indetectável. Geração de passo que ocorre em várias direções do mapa. Embora possa ser ativado com muito, modo de esconde-esconde tem um tempo de recarga. E aí, modo de esconde-esconde bate por janelas, embaixo de barricadas para se aproximar mais rapidamente do alvo. E aí ele sai correndo. Na habilidade especial. Meio que é isso mesmo. Ele se esconde e aí ele sai correndo. Meio que é isso. Porque eles podem desenhar a cara dele. Lembrei do Yoda em CG, achei meio meh. É um pouco melhor que tipo, o Chuck, porque o Chuck realmente é um brinquedo, tá ligado? Ele fazendo a expressão que eles quiserem ali, mas eu acho que isso acaba tirando um pouco da Você tem voz mesmo de um cara de 91 anos? Obrigado. questão de boneco do personagem, né? E isso é um problema mais ou menos recorrente por todos esses quadrinhos. Outra coisa que eu achei ótima aqui é que tem uma cena que o Chuck avacalha o dever de casa do Andy. Ele já faz isso no filme mesmo, mas aqui a gente tem um quadro que a gente vê o teste de matemática do Andy, que ele gabaritou a tabuada dele, moleque manda muito. Boa, moleque! E a pessoa que tá atrás, o teste atrás, ele não faz sentido nenhum. 12 vezes 1, 20. 12 vezes 2, 34. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. Isso tá certo. 12 vezes 5 não dá pra ver. Okay. Porque a criança errou as duas primeiras tabuadas, que são as mais fáceis, mas daí pra frente ela acertou tudo. Qual sentido? Calma, ela errou... 2 vezes 3, 36 tá certo. Depois quanto... Caralho, é verdade. Como é que você... What the fuck? Criança errou as duas primeiras tabuadas. Ela colou depois. Que são as mais fáceis, mas daí pra frente ela acertou tudo. Qual o sentido disso? Mas de longe a parada mais bizarra desse quadrinho não é nem o quadrinho em si, mas sim as propagandas que tinham nele. Uma delas é um bagulho de você ligar pro Chuck. Legal, na verdade. Um número e você podia ligar pro Chuck e ouvir a voz dele falando contigo. Isso era uma coisa muito comum lá pros anos 90. Tinha muito dessa coisa de você liga pra alguma coisa de mídia pra escutar alguma coisa. Era muito comum isso nos anos 90 e início dos anos 2000. Falando pra jogar algum jogo, alguma coisa. Pelo que eu pesquisei depois, isso tudo foi um promocional pro segundo filme, não pro quadrinho do Chuck, o que pra mim faz muito mais sentido, né? Eu não acho que o quadrinho ia ter essa verba. Se eu tivesse nos Estados Unidos podendo fazer uma ligação sem ser internacional e eu não tivesse... Você também podia ligar pro Jim de Sobrenatural? Claro. Por favor, eu acho que tinha um bagulho desse também no Cartoon. Se você ligasse pra um certo número, você falava, entre aspas, com algum personagem de Cartoon Network. Falar no telefone com os outros, eu ligaria aqui nesse vídeo pra fazer, mas infelizmente isso não vai rolar. Até porque essa linha já deve ter sido desativada há muito tempo, né? Mas o que eu achei mais interessante foi a ação promocional do próprio quadrinho, que foi um concurso cultural, ou na verdade mais um sorteio, e tinha 3 prêmios, que eu vou ler aqui pra vocês agora pra gente analisar esses prêmios. Vai, o diga. primeiro lugar recebe o prêmio de estrelar no quadrinho o Brinquedo Assassino 5, que é só para um personagem de 16 a 21 anos, que você sabe que eles vão te matar, né? Porque bom, sim. Com esse limite de idade. Além de ganhar um boneco Chuck, que foi um próprio usado no filme. E os quadrinhos do filme do Chuck autografado pelos cineastas. Ok, prêmio peculiar, mas bom. O segundo lugar recebe um roteiro de Brinquedo Assassino 2 autografado pelos cineastas, um quadrinho do Brinquedo Assassino 2 autografado pelos cineastas, e também um boneco Chuck dentro de uma caixa, que foi um próprio usado no filme. Diga-se de passagem, eu acho um prêmio bem melhor do que o primeiro lugar, né? Porque o Não, acho que o primeiro lugar é mais legal. Prefiro ter o roteiro autografado na minha mão em casa do que os caras colocarem minha cara num quadrinho. Mas de meme mesmo foi o terceiro lugar. O terceiro lugar ganha uma caixa vazia do boneco de Guy. Um próprio usado no filme, autografada. Os caras fizeram
foda, você ganhou uma caixa. É uma promoção que tu ganha uma caixa vazia, brother. Isso só vai servir pra ocupar espaço e pra Pique pra caralho, sim. porra nenhuma. O que custava os malucos só darem um terceiro boneco pro terceiro lugar, tá ligado? Mas ok, no terceiro volume eles anunciam esse concurso cultural e também anunciam o próximo quadrinho, Aqui tem que manter o boneco pro terceiro filme, né? que é o Brinquedo Assassino, a série. Também lançado pela Innovation, ele durou 5 volumes e ele começou uma história original, que seguia vários personagens do primeiro e do segundo filme, que acho que eles já sabiam que não seriam reaproveitados no filme 3. Então Sim. a história aqui, ao invés de mostrar o Chuck indo atrás do Andy mais uma vez, Pela mostra 25ª vez, sim. ele indo atrás da mãe dele. A primeira imagem desse quadrinho, a primeira contracapa, sei lá, mostra o Chuck em um chão Caralho, tá. A gente tem Michael Myers, o Monstro do Lago, né? Beleza. A caixa de Hellblazer. Hellblazer. Esse machado, não sei o que exatamente era pra ser. Não sei se é My Bloody Valentine, eu acho que não, né? Não sei o que é pra ser exatamente isso aqui. Isso aqui é o Jason, né? Beleza. Fantasma da Ópera? Não sei. Drácula. Fred. Alien. Massacre da Serra Elétrica. Não sei. cheio Mas de sangue foda pra caralho. e cheio de itens referentes a outros personagens clássicos Helltaker, sim. do terror. Um jeito de mostrar ali que o Chuck é o maioral, e nos anos 90 eu acho que de fato ele era. Como é que é o nome da porra do negócio? Hell... Caralho. Até errei. Hellraiser, porra! Ok. Hellraiser, tá. E pode ser um machado de iluminado, sim. Que em um chão cheio de sangue e cheio de itens referentes a outros personagens clássicos do terror. Um jeito de mostrar ali que o Chuck é o maioral, e nos anos 90 eu acho que de fato ele era, porque todas as outras franquias estavam bem caídas. E uma coisa que eu achei interessante é que no meio de tudo isso tem ali uma esfera do Fantasme. E eu acho que isso é o mais próximo que a gente vai chegar de ter um quadrinho do Fantasme em algum momento. Eu nem conheço essa porra. Então, legal, né? O começo desse quadrinho vai de onde o último parou, que é onde o filme 2 parou, né? Que é o Chuck que foi destruído na fábrica do Play Pauls, e aí ele é reconstruído. Aí ele sai da fábrica e um cara doidão qualquer dá uma carona pra ele e fala: "Caraca, maluco, tu é um boneco que anda igual os Puppet Master." Com a referência Fantasma e a Puppet Master tão perto um do outro, eu não descarto a possibilidade de eu mesmo ter voltado no tempo e escrito esse negócio. Sim. Mas aí esse cara é um fã de terror, que ele foi caracterizado desse jeito, né? E Deu o pra Chuck ver. começa a trocar uma Primeira coisa que ele falou foi de Puppet Master, cara. É óbvio. ideia com o cara, e eles ficam mais ou menos Who the fuck are you? amigos, mais ou menos porque você sabe que o Chuck não vai ficar amigo de ninguém por muito tempo. Mas o cara não sabe disso, e aí ele chama outros amigos dele, e todo mundo se reúne na casa do cara pra tentar fazer um ritual voodoo pra fazer o Charles Lee Ray escapar do corpo do boneco e voltar pro próprio corpo. Tá bom. E aí eu só me pergunto, por que que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que o Charles Lee Ray é um assassino, né? E aí a gente tem esse grupo, né, que é o Ozzy Mas é que eles são fãs de terror, então eles são, né? Eles são malucos. Eles são malucos, quero ser querer de volta, pô. Osborne com desconto, a gostosa, sempre tem que ter uma nos quadrinhos, Claro. o gordinho e o amigo punk que corta o próprio braço e lambe o sangue casualmente na casa da galera. Não, tá bom. Que certamente é uma pessoa que existe de verdade. Eles fazem um ritual pra falar com o Dr. Morte, Conheço mais 8 pessoas assim. que, se vocês vão lembrar do primeiro filme, é o cara que ensinou voodoo pro Chuck, que ele mata lá com o boneco. Boneco voodoo, né? Porque o Chuck é um boneco também. Eles começam a falar um cântico no ritual que, se você já leu qualquer Doutora Quest da vida, você na hora vai sacar que Backwards. If you read this chant backwards, you're smarter than we thought. Karen Barclays back and out for blood. And that's next issue's plot. Incrível, na verdade. Tipo, eles dão um spoiler na próxima edição dessa porra. Tipo, basicamente o que falaram foi... Tem de coreano e tem de ler inglês ao contrário na mesma live, exato. Aqui é tipo... Se você ler isso aqui ao contrário, você é mais esperto que nós achávamos. Karen Barclay vai voltar, e esse é o plot da próxima edição.
Toma no cu, cara. E a coisa escrita de trás pra frente. E basicamente uma piadinha deles falando, ó, se você sacou que isso daqui é a gente falando contigo de trás pra frente, você é um leitor bem esperto, hein, quebrando a quarta parede ali. Mas aí o fantasma do Dr. Morte realmente aparece nesse ritual, e ele aparece só pra falar o óbvio, que é, vocês são malucos, vocês estão tentando reviver o Chuck, que furada, galera, ele vai matar vocês. E aí o Chuck começa a matar geral sem cerimônia nenhuma. Ele mata o gordinho no banheiro, na cena que é uma homenagem à psicose. É claro. Ele enche o cara que tava cortando o próprio braço e lambendo sangue de faca. E aí os personagens todos eles são muito burros. Porque a Mina e o Ozzy Osbourne lá que sobraram, eles encontram os amigos mortos. E a Mina começa a falar, sai de perto de mim. Só podem duas pessoas ter matado nossos amigos. Ou foi você, ou foi o boneco. Eu não sei em quem confiar. What the fuck? What the fuck? Eu tô tipo, o boneco que tem a alma de um serial killer, que vocês sabem que é um serial killer que confessou pra vocês que matou um monte de gente não tem nem 5 minutos atrás? Você tá se ouvindo, mulher? O Chuck então ataca essa garota com uma luva do Fred que ele tirou do cu dele, que não foi apresentada Bom trabalho. antes. E ela aparentemente só cai no chão, bate cabeça e morre de um jeito Ah, que morte boring. bem sem graça. E Eu confiaria no boneco, sim. o Chuck vai embora e deixa o Ozzy Osbourne sozinho em casa com 3 cadáveres, falando: a galera vai assumir que foi você que matou, porque todo mundo tem preconceito com fã de terror, acha que todo mundo é psicopata mesmo, então Crítica social, foda! tô pouco me fudendo. O que beleza, o escritor tentou fazer esse comentário ali sobre o preconceito com fã de terror, mas ao mesmo tempo meio difícil defender o cara que tá com 3 corpos mortos na casa dele e ele tá colocando a mão na faca que foi cometido os assassinatos, né? Então acho que assim, se ele fosse fã de comédia romântica, de K-pop, de qualquer outra coisa, Me deem, tipo, 2 segundos, rapidão. Ai, um segundinho. Voltei, perdão. Ai. Tá atrasado. Desculpa. Então, alguns dias atrás, eu caí na rua e machuquei meu braço. Machuquei bem intensamente, tá? Tipo, um rasgadão aqui. Aí, ele formou uma casquinha. E aí, eu, feito um idiota, comecei a, tipo, tirar a casquinha e tá abrindo uma ferida aqui. Aí eu tô tipo, bom, vou pegar um band-aid. Foi isso. Eu vou continuar abrindo essa merda, porque a casquinha tá feia. E eu vou botar um band-aid. É isso aí. ele estaria lascado do mesmo jeito. O que acontece depois disso é que a mãe do Andy, uma das protagonistas do primeiro filme, volta pra jogada. No quadrinho da adaptação do segundo filme, falam que ela foi internada em um tipo de sanatório, e aí a gente segue a Pode mexer nisso, maluco. Mas eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH, pô. história daí. Ela tá sendo atendida por esse cara chamado Dr. Curry. É um personagem novo que é um parapsicólogo, ele estuda fenômenos paranormais e ele é a única pessoa que acredita na história de boneco assassino da Karen. E ele já chega metendo uma referência ali falando, que numa cidade chamada Springwood, em Ohio, tem uma galera que acredita que um homem mata os outros nos sonhos. Existem Compre um ioiô, compre uma bola de estresse. Eu adoraria, na verdade. Cara, sabe o que seria muito bom pra mim? Cadê aquele negócio? Tipo. Aqui plástico bolo infinito. Tipo, essa porra aqui. Essa porra aqui seria a coisa mais maravilhosa pra mim, sem meme. Uma porra de um plástico bolha infinito pra eu ficar apertando. Caralho, mano! Mano! Eu adoraria um bagulho desses. Eu amaria uma porra dessas. Tipo, não ironicamente me ajudaria como pessoa. Não acho tão divertido? A questão não é ser divertido. A questão é fazer alguma coisa enquanto tô fazendo outras coisas. Você não tem isso vendendo em qualquer lojinha? Eu não encontro. Eu já encontrei muito uma vez, mas aí quando eu pensei em comprar, eu não achei. Isso custa R$5 uma feira qualquer, você sabe disso, né? Sim, mas eu não encontro hoje em dia mais. Tipo, quando eu era mais novo e tava naquela febre do spinner, do fidget spinner, eu tinha um e eu adorava, porque eu ficava só girando aquela merda enquanto fazia qualquer outra porra. Isso é bom pra TDAH. Será que ainda tem fidget spinner por aí? Peraí. Tipo, quanto que eu... Tá, enfim. R$9 na RAP? Pô, maravilha. Um bagulho desse ajudaria pra caralho pra mim esse ponto. R$8 na Magalu. Tá,
Eu vou depois ver se eu compro na Amazon, dependendo do preço. Vários fenômenos inexplicados. Então, assim, eu acho que esses quadrinhos acabam funcionando também porque fica claro que o roteirista aqui é fã de terror, né? Ele coloca sempre essas referenciazinhas. Inclusive, o próprio personagem, o Dr. Curry, é uma referência ao Tim Curry, o ator do Rocky Horror Picture Show, e a referência fica explícita pra gente quando algum personagem fala que ele é a cara do Frankenfurter. Os dois estão tentando trazer o detetive Chris Sarandon lá do filme 1 de volta, porque o que aconteceu é que ele e o parceiro dele, os dois foram convencidos de que o boneco era um assassino de verdade quando eles viram ele no final do filme, né? Mas eles mentiram nos documentos oficiais pra não ficarem saindo de maluco. Eu tive uma dificuldade muito grande em diferenciar o Dr. Curry do detetive Chris Sarandon aqui, porque os dois são desenhados quase exatamente igual. Eles são muito parecidos, sim. Tanto... Se chacoalhar o molho de Chaves na frente do Danael, ele fica hipnotizado? Não! Como uma massinha são ótimas pra ficar. Pra quem gosta de ficar fazendo coisinha. É porque elas vão sujar. Ela suja. Tem como mudar a cor? Não, ok, tá. Tá, calma. Amazon. Tem algum barato pra mim? Pô, tá caro, hein? Tá R$20 na Amazon aqui, porra. Vou ter que comprar na Magalu, pô. Vou ter que pegar na Magalu. Enfim, tá, voltando. Muita diferença porque o quadrinho só caga na Porque você quer uma barata, macho? Eu, 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 eu quero um filho de spinner barato, sim. cabeça do policial Chris Sarandon, porque o Chuck chega bem rápido e mata ele no tiro. Quem acaba sendo mais relevante é esse outro personagem. Barata macho? Não entendi. Chamado Jack Santos, que era o parceiro dele no filme, era um personagem secundário lá. Nos quadrinhos a vida dele é mais explorada, mostra que ele é um homem gay, casado. Eu achei Viado! Mas é muito bonitinho, na verdade. Achei bonitinho tipo, a vibe dos dois. É bem gay, anos 80. Barato. O macho de barato. Ah, tá. curioso, porque a temática de gênero como um todo vai ficando bem forte na franquia Chuck com o passar dos filmes, né? Mas no filme 2 ela ainda não estava presente, ela veio antes nos quadrinhos do que nos filmes. E eu achei curioso que isso veio nos filmes porque o roteirista, o Don Mancini, é abertamente gay, e quando ele começou a dirigir, isso começou a ser uma parte maior dos filmes, e acontece que o Andy Mangels, que é o cara que teve a ideia de adaptar os filmes para os quadrinhos, também é um homem abertamente gay, e ele é um cara... Essa franquia tem muito criador gay, hein? Legal. Cara muito ativista, assim, de representatividade gay nos quadrinhos. Ele sempre coloca personagens relevantes gays nas histórias dele. A trama da Karen no sanatório é meio genérica, o Chuck chega lá, mata uma galera, faz O Chuck é gay? Não, mas o filho dele é nominado. ela parecer a culpada. Mas o Dr. Curry ajuda ela a fugir. Eles se encontram eventualmente com o Jack Santos e os três têm que lutar contra o Chuck. Uma parada espertinha aqui é que o Chuck ataca o personagem do Jack falando a frase que foi mal Jack, mas o Chuck está de volta. Que foi... Acabei recebendo a notificação do corte da Daniel Fernandes. Nem faz sentido usar em live agora. É verdade. Qual dos dois é o impostor? Aquele. Foi a frase do A esposa do Chuck é bi? Bala. pôster do filme 2, quando o Chuck tá cortando o Jack in the Box. E eventualmente a Karen enche o Chuck de bala e ele cai no meio do Ele tá sangrando. mar. E isso meio que só acaba essa história ali. Não tem muita conclusão pra personagem da Karen, mas a gente pode supor que ela só foi presa de novo, né? A gente bom. continua acompanhando o personagem do Chuck então, que ele acorda numa praia, ele é atropelado e vai parar em uma loja de brinquedos, uma outra fábrica lá chamada Toys for You, que talvez seja uma piada com o Toys R Us. Provavelmente, sim. A loja de brinquedos famosa, né? Quando ele tá lá, um livro de criança cai na cabeça dele e aí começa a acontecer uma parada muito surreal e esquisita. Porque o Chuck entra na história desse livro e aí Oi, Michelangelo! Oi, Michelangelo! Tipo, também tem o Fred aqui, mas oi, Michelangelo! rola uma parada meio Toy Story, que vários brinquedos, vários bonecos sentientes se Oi! Pera. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Rafael. Quem é esse homem? A quinta tartaruga ninja. juntam, fazem um julgamento pro Chuck e decidem que tem que matar ele, porque ele rompeu com a primeira diretriz de um brinquedo que é não tentar matar a criança que é seu dono. Aham. Aí ele virou uma tartaruga. Eu achei curioso o uso do termo primeira diretriz.
Não tinha uma HQ de Maquina Tartaruga? Deve ter, mas na caralho. Diretriz, porque é o que eles falam o tempo todo no Star Trek, né? A cláusula de não interferência deles. E é claro que isso faz sentido também com a história do escritor, porque o Andy Mangel é mais famoso, na real, por escrever livros de Star Trek. Livros que venderam muito, assim, que foram um sucesso. Então eu acho que pode ter sido uma referência também. Mas o que acontece aqui, então, é uma grande presepada, estilo Turma da Mônica, que aparece em vários bonecos com o nome levemente mudado, pra tentar atacar o Chuck. Então a gente tem dois bonecos que são paródia do Raggedy Ann, o boneco original da Annabelle, etc, etc, mas eu duvido que eles tinham pensado nisso, é só um boneco famoso dos Estados Unidos. O Raggedy Ann é famosão, então... Um ursinho de pelúcia vestido de Fred Krueger. Claro. Tem uma moranguinho com desconto. Hell yeah. Tem as tartarugas ninja, que na verdade não são tartarugas, são cágados. Cágados ninja. Cada um deles ataca com um item de cozinha diferente e eles têm nomes de compositores de música clássica. Isso é uma boa ideia, na verdade. O Mozart, o Bach, o Tchaikovsky e o Handel. É muita presepada. Também tem um boneco bebê Mas tem um quinto também. bolado que tem uma boca suja do cacete e o Chuck mata ele com o próprio alfinete que tinha na fralda. Foda. Eu acho que foi uma referência ao bebê boneco assassino da franquia do Demonic Toys. Quer dizer, o cara já fez referência ao Puppet Master, né? O que custa falar de outra franquia da Full Moon? Também tem uma Barbie e um Ken Claro. militares, claro, por que não? A Barbie com uma bazuca que atira bomba, atira míssil. O verdadeiro Barbenheimer dos anos 90. O Barbenheimer dos anos 90, sim. E cara, se esse quadrinho fosse só rinha de boneco, o Chuck com uma faca matando essa galera toda, seria maravilhoso. Seria mas divertido, isso nem acontece muito. O Chuck não mata muita gente aqui. Ele só apanha na maior parte Ok. Mete a porrada no Chuck, então. desse negócio, até que ele tem que fugir desse livro, e aí no final ele consegue escapar e volta pro mundo real, e é como se nada daquilo tivesse acontecido de fato. A história é um grande filler, né? Tipo, não leva nada a lugar nenhum, mas... Mas por que você faria essa história e não faria o Chuck matar todos esses outros personagens? Não seria parte da graça pra uma história assim? Pelo menos foi um bom shitpost. Tipo como tem a porra do... Tipo, tem aquela coisa de tipo Deadpool mata o universo Marvel, blá blá, não é muito bom e blá blá. Só que aí, além do Deadpool mata o universo Marvel, a gente tem uma continuação que é tipo Deadpool mata a ficção, basicamente. Que a gente vê ele não matar, tipo... Capitão Ahab, Ishmael, Sherlock Holmes e blá blá blá. A parte da graça é essa, ele matando ficção. Né? O que acontece então é que uma família encontra o Chuck na estrada e leva ele para um parque de diversão na Flórida. E nisso já é a última parte dessa história que a gente tem o resultado do concurso cultural. E aí a gente vê dois personagens que são dois caras com um cabelão e uma barbinha, bem estilo anos 90, que se apresentam falando onde eles trabalham. Ele tem um mullet. Tem um mulletzinho. Cabelão e uma barbinha, bem estilo anos 90, que se apresentam falando onde eles trabalham e onde eles compram os quadrinhos deles, que são os caras que venceram esse concurso e viraram personagens. Ah, tá. Faz sentido. No quadrinho do Chuck. Um deles vê o Chuck correndo por aí e fala, olha, é aquele boneco assassino, e decide correr atrás dele. Eles acabam então passando por vários sets de filmagem diferentes, acho que uma coisa meio parque da Disney, sei lá. Eu sei que é muito bizarro e que o cara acaba sendo queimado vivo por um dragão. Eu não acho que... Tá bom, tudo bem. Não, beleza, tá bom, suave. O que vem do nada. Essa parte do quadrinho é completamente incompreensível. Eles só vão pulando de um cenário pra outro cenário que não é nada relacionado e você não entende nada. Até que eventualmente eles estão numa ponte que do nada tem uma inundação que a gente não sabe de onde vem e o Chuck tá tentando pegar a criança que encontrou ele na estrada, mas aí um peixe-espada animatrônico aparece do nada, engole o Chuck e acaba o quadrinho. O quê? O que é uma morte bem peculiar pro Chuck, né? Tipo, isso não foi estabelecido, isso só aconteceu. Esse último quadrinho foi uma zona completa. Só serviu pra colocar os dois marmanjos que ganharam um concurso. Um deles morreu para um dragão, não foi nem pro Chuck, e o outro não fez nada. Eu preferia ter ficado em segundo lugar e ganhado o roteiro. Depois provavelmente. disso, a Innovation lançou também o quadrinho adaptação do terceiro filme, em 92. E cara, eu não tenho nada pra falar dessa. É uma adaptação extremamente fiel ao filme. Tem todas as mesmas cenas, todas as mesmas mortes, todos os mesmos personagens, as mesmas frases de efeito. O do filme 2 que eu falei mais cedo... Cheguei só agora. Por que existe HQ do Chuck? Porque o Chuck é uma franquia famosa, então eles fazem quadrinhos dos anos 90, isso é normal.
Até que tinha algumas diferenças aqui, mas o do filme 3 não tem nada, cara. É só a mesma coisa. Ele não chega nem a ser incompreensível igual algumas do Massacre da Serra Elétrica ou do Sexta-feira 13. Ele é só sem graça. O que eu achei curioso é que ela já começa com um textão no começo do cara que é o produtor principal, né, dessa editora, falando uma coisa do tipo, esses quadrinhos do Chuck têm um público fiel, mas estão vendendo menos do que a gente tá achando. Ops. E talvez vocês aí não conheçam nossos outros títulos. A Innovation tem um monte de coisa, gente. Olha aqui nossos quadrinhos, comprem por favor. E não é nenhuma surpresa que um ano depois que esse quadrinho do Chuck 3 saiu, esse maluco que era o dono da empresa só largou o barco, foi embora dela. E a editora faliu logo depois disso. Eu acho que eu falei disso também no vídeo do Hora do Pesadelo, né? Porque teve um dos quadrinhos que eles estavam publicando que ficou só sem final. Não foi nem a única vez que isso aconteceu, né? Acho que isso é uma parada bem recorrente com essas empresas de quadrinho que fazem quadrinhos de terror que ninguém lê. Pois bem, depois desse fiasco, a franquia do Chuck continuou no cinema, lançou o Noiva de Chuck, que foi um sucesso, e também lançou o Filho de Chuck nos anos 2000, que foi mais esquisito lá, a galera. A galera não gostou tanto do filme, apesar. Esse foi um dos que, tipo, realmente abraçou mais ainda a ideia de ser bobo, que Chuck é bobeira. De eu achar ele bem louco. E em 2007, a Devil's Due Publishing, uma editora que eu também já falei aqui nos vídeos do Army of Darkness, e que também fez alguns dos quadrinhos do Halloween, acho que foi a última franquia que eu falei de quadrinho aqui no canal, ela pegou alguns direitos do Chuck pra fazer quadrinhos, mas ela também fez pouca coisa. O primeiro que ela fez foi uma participação do Chuck no quadrinho famoso, talvez, de terror, que é o Hack and Slash. Ah, super conheço. Hack and Slash apareceu aqui já no vídeo do Evil. Acho que isso é algo que reconhece com empresa de quadrinhos que ninguém lê, não só terror. Sim. E também, tipo, Marvel e DC também várias vezes, sei lá, abandonam histórias. Acontece. O Dead Parte 3, que tem os crossovers, eu acho que foi com. Então os quadrinhos normalmente se centram na Marvel e DC, no máximo em Image Comics. Mas vamos lá, Marvel e DC, volta e meia e só, tipo, acaba uma série do nada. É isso. Evil Dead que teve crossover. Mas a ideia da parada é essa mulher gótica gostosa e o parceiro dela, que é um cara zumbi brutamonte, que caçam assassinos slashers e sobrenaturais por aí. A história começa com essa personagem que é uma vilã de algum outro quadrinho da Hack and Slash, que é essa mina toda queimada, enrolada por farrapo e com máscara do fantasma da ópera na cara. E ela tá revivendo o Chuck ou matando o Chuck, não fica muito claro no começo. A questão é que ela é apresentada como a vilã dessa história e ela usa o ritual do Damballa de trocar de corpo pra entrar no corpo do amigo brutamonte. Roger, eu não entendi nada que você falou. Danas, pesquisa isso no Skyfall, Jenica, Bad Apple, Big Sister. É isso, Lessons from Life. Entendi porra nenhuma, irmão. Como assim? Da Hack and Slash. Quando isso acontece e apresentam um vilão novo na trama, eu já suspeitei que isso fosse ser quase igual todos os versos que existem em quadrinhos ou filmes, né? Que a maior parte da... Por que o tropo de mulher gostosa foda e homem monstro foda é tão comum? Porque é assim. As tartarugas em carta de Magic... Ah, tá. Blé, não precisa. Porque é um tropo legal. A história ia ser a menina Hack e o Chuck se juntando pra lutar contra um inimigo em comum e nas últimas 3 páginas ia ter algum versus de fato. E é exatamente isso que acontece. Então Chuck e menina Hack vão atrás dessa mina malvada que tá no corpo do garotão ali agora. Tem alguns momentos bem Chuck que eu achei engraçados, do tipo, quando a menina queimada passou pro corpo do garotão, o garotão passou pro corpo dela também. E ele agora tá em um estado constante de dor porque o corpo tá todo queimado. E o Chuck fala, eu sei uma magia voodoo que vai curar essa dor. E aí é só tipo um whisky e um Dorflex, tá ligado? Bala. O tropo é comum porque homem feio pode ter esperança de arrumar uma mulher bonita. Então é isso, mas não é só isso. Tipo, você pode se ver no cara monstrão porque ele é bala e a mulher é gostosa. Então meio que um caso, tipo, você consegue ter a power fantasy masculina de olha só o quão foda, grandão e pica eu sou. E você pode ver uma gostosa matando gente também. E tem algumas outras ceninhas legais, tipo eles parando num posto de gasolina e o Chuck querendo muito matar a garota que tá lá atendendo nesse posto, mas menina Hack e o garotão no corpo da menina queimada impedem ele de fazer mulher gostosa agradar homens e homem feio agradar homens. Equilíbrio, pô. fazer isso. E eventualmente eles vão atrás desse cara que é um mestre do voodoo, que é o irmão do Doutor Morte lá do primeiro filme do Chuck. Quer dizer, por que não, né? Só vamos aceitar e vambora. Por que não? Esse cara é um cafajeste, ele imobiliza a menina Hack e tenta estuprar ela, mas o Chuck salva ela,
porque os dois agora estão trabalhando juntos e são amigos, mais ou menos. E eventualmente eles descobrem o covil da vilã, que ela sequestrou alguns amigos da menina Hack de outros quadrinhos, colocou todo mundo numa coisa meio Jogos Mortais 3, que cada um tá na sua própria armadilha mortal, e os personagens têm que passar em cada uma pra Adoro esse trope do Jogos Mortais 3. salvar os caras, mas eles conseguem salvar todo mundo, ninguém morre, e no final o Chuck faz a maldição voodoo pra trocar os dois de corpo, com uma certa facilidade, eu diria, e eles meio que só matam a menina final, a vilã, e sem cerimônia nenhuma. O Chuck até fala, agora eu vou entrar no corpo do garotão aqui, mas aí ele é impedido e acaba fugindo no formato de boneco dele mesmo. O que eu só fiquei me perguntando, ele só não podia ter feito o ritual de outro jeito pra passar ele pro corpo do garotão? Sim. Passar a menina queimada de volta pro corpo dela e passar o garotão pro corpo dele de boneco? Sim, podia. Mas eu acho que o Chuck não pensou nisso na hora, né? Finalmente, os dois lutam. Pra chamar a atenção, eles podiam pelo menos ter uma arte mais criativa. A arte é feia, né? Menina Hack e Chuck caem na mão no meio do pântano, e quando parece que o Chuck tá ganhando, que ele vai matar ela, ele é comido por um crocodilo aleatório que aparece do nada. Tá bom. O que, cara, eu achei surreal. Chuck já não tem tantos quadrinhos assim, são 5 só. E desses 5, 2 terminam com o Chuck sendo comido por um animal Né? aquático aleatório que aparece do nada. Quais são as chances, né? Tá bom. Quero que esse trope vá pros filmes também, pô. Que coisa bizarra. O último quadrinho do Chuck foi um lançado em 2007 também, depois do crossover com o Hack and Slash. É uma história só do Chuck. Chuck. Essa arte não é feia. Chamada Chuck. Só tem arte feia nessa porra? Mas eu acho bem zoada, porque é aquilo. A franquia do Chuck nos anos 2000 não virou um slasher sombrio e estúpido igual as outras. Ela seguiu no seu próprio caminho original ali, graças ao Don Mancini. Mas aí o cara que escreveu esse quadrinho saiu pra consertar esse acerto. Ele veio e falou, e se a gente só transformasse o Chuck em qualquer slasher? A história desse quadrinho começa com um grupo de jovens na beira de um lago. Sure, é exatamente isso que o Chuck mata, claro. Contando a história do Chuck em volta da fogueira. O que, brother, vocês erraram a franquia, né? Isso não é Sexta-feira 13. Exato. Mas aí o Chuck só aparece e mata todo mundo sem nenhum problema. As cenas de morte mesmo são meio ruins, assim. Os quadrinhos de Sexta-feira 13 eram todos a mesma coisa, mas pelo menos tinham mortes interessantes. Esse aqui não tem nem isso. Mas a história segue o noiva de Chuck aqui. Eles decidiram ignorar o filho. Ela se passa 10 anos depois daquele filme. E a primeira coisa que a gente acompanha é a aposentadoria do policial que termina o filme lá sendo atacado pelo feto do Chuck ou alguma coisa assim. Tá bom. E o Chuck vai atrás desse cara, encurrala ele na própria casa e fica páginas e páginas fazendo um monólogo sobre como esse cara era o arqui-inimigo dele. Eu só fiquei pensando, cara, calma, tipo, eu nem lembro quem é esse maluco. Eu não lembro quem é esse É um maluco. personagem tão irrelevante, sabe? Mas o Chuck ataca a casa dele, mata O Chuck tava trabalhando no lugar do Jason porque ele tava de folga no dia. Faz sentido, bicho. Faz sentido, agora eu entendi. o policial e a esposa, com umas cenas do tipo o Chuck quebrando uma porta passando por ela, sabe? O que pra mim quebra completamente todo o sentido, toda a lógica dele ser um boneco. O Chuck nunca foi um assassino de força bruta nos filmes. É sempre o fator surpresa. Mas aqui não, ele tá quebrando porta na cabeçada de plástico dele, tá ligado? Foda-se. Depois que ele mata os policiais, quem vira protagonista da história é o casal que era o protagonista da noiva de Chuck. Eles têm um drama aqui que a garota nunca superou os acontecimentos, mas o namorado dela, marido, sei lá, Ai, meu Deus, trauma. Deixa eu pegar mais café rapidinho no banheiro, rapidinho. Ai, meu Deus, trauma. Voltei! Bora. já acha que é hora de deixar isso tudo pra trás. Mas é claro que não é, né? Porque o Chuck voltou. Mas a lógica do Chuck aqui é que se ele matar ela rápido, ele não vai aproveitar tanto. Então, primeiro, ele quer arruinar completamente Joga a cadeira pra janela. Vou ter que ficar fazendo cadeira suspensa agora. Pega outra cadeira. Eu pego outra cadeira, pronto. a vida dela pra depois matar ela. Então ele captura o namorado dela, deixa ele preso numa cabana no meio do nada, pega várias amostras de DNA dele e vai deixando em várias cenas do crime aleatórias que ele faz pra o cara ficar culpado de serial killer. A parada é que ele se locomove muito rápido entre essa cabana no meio do nada, em todas as cenas do crime, em todos os lugares que ele tem que ir. De novo, Ele corre, pô. parece que os caras só Pelo amor de Deus, minha mãe com grito. Desculpa, tia, foi sem querer. esquecem que ele é um boneco. O quadrinho nunca explica Eu evaporo a sua cadeira, eu solidifico o ar ao meu redor e agora eu consigo sentar no ar. como ele vai de um lugar para outro tão rápido. De vez em quando ele até aparece debaixo do carro de alguém, beleza. Mas é meio conveniente, né? Que ele sempre arranja um carro que tá indo pro lugar exatamente onde ele quer, pra ele chegar sempre na hora que ele quer, pra deixar tudo bonitinho, organizado. Eu não sei. Pra mim, o Chuck só tá teleportando nessa porra desse quadrinho e nada faz sentido. E aí o Chuck começa a matar as amigas da protagonista, que são apresentadas antes. Revela que sua cadeira, na verdade, era o Aizen. Eu estou secretamente namorando o Yuha Barra, então eu já sabia disso, ele viu com o All Might.
Então eu já coloquei spray anti-Aizen na minha casa. A primeira delas é uma garota que mora numa mansão com uma piscina enorme, várias estátuas romanas espalhadas, e ela fica dançando sozinha enquanto escuta ABBA e Kiss e pratica os movimentos dela no trapézio de circo que ela tem ali. O que também certamente é uma pessoa que existe de verdade, né? O único Sim, certamente. momento que eu achei engraçado e que eu achei bem na vibe do Chuck mesmo Ele pegou a barra só pra isso, sim, pô. é quando ele tá vendo essa garota se sacudindo no trapézio e ele começa a decidir como é que eu vou matar ela. E ele começa a pensar em vários jeitos e fica pensando, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Que droga, não tem mais nenhuma originalidade nesses negócios de slasher. Isso eu achei engraçado, acho que Isso é é engraçadinho. o único momento que tem meio a vibe dos filmes, assim. Mas o que ele acaba decidindo fazer é tentando fazer tudo parecer um acidente, e aí ele corta a corda do trapézio e a mina só cai no chão e a cabeça dela explode em vários Tá bom. pedaços, porque, sei lá, aparentemente a cabeça dela era uma grande melancia. As outras duas amigas ele prende em uma garagem cheia de carro ligado e elas são envenenadas por Boring. monóxido de carbono e morrem Boring. em uma cena bem sem graça. A protagonista então é presa pela polícia, enquanto três doidões aleatórios descobrem a cabana onde o namorado tá preso e acabam salvando ele, e o namorado vai pro hospital. E aí a parada começa a ficar muito zoada, porque o Chuck começa a andar no hospital, ele só sai fazendo um massacre. Ele Tá mata bom. 50 pessoas assim, seguidas, como se ele fosse o Michael Myers. Tá bom. E isso tudo é só estúpido, sabe? Tipo, o cara é um boneco, ele tem limitações, ele tinha que ter essas limitações. Porra, ele tá tão bolado que ele não voltou pro corpo de humano dele? Pra quê? O maluco é um tanque de guerra Eu te derrubo da cadeira e uso minha Shikai, que tem como poder especificamente te pedir de pegar novas cadeiras. Eu sento no colo de Yuhabarra. de plástico. E aí ele começa a falar umas paradas do tipo, eu vou pegar vocês porque vocês foram os únicos que sobreviveram, ninguém mais sobreviveu ao Chuck. Eu só fiquei pensando, os caras que escreveram isso viram os filmes? Porque todo filme sobrevive alguém. E se Sim. já tava estúpido agora, piora, porque no final a protagonista tá sendo perseguida pelo Chuck na rua. Ela entra dentro de casa, o Chuck segue e nos 2 segundos que demora pro Chuck encontrar ela, ela mudou de roupa e agora ela tá vestida igual a Mila Jovovich em Resident Evil. Bala! E aí ela leva o Chuck pra um bunker que ela tem no porão, que é super Bala! protegido, que não foi estabelecido antes, só foi tirado do cu, um completo deus ex machina. Ela prende o Chuck em um forno que também saiu do nada, e ele é incinerado. E aí a história Tão fofo quando um corvo gay e Jesus bigodista namoram. Sim, fofo. acaba com ela finalmente matando o Chuck. Mas a fumaça com as cinzas do Chuck que saiu pela chaminé acaba caindo em um lixão e infectando vários outros bonecos. O que significa que no final o esquadrinho também copiou descaradamente a volta dos mortos-vivos dos anos 80. Yes. E cara, eu achei esse quadrinho todo muito ruim. Parece uma merda mesmo. Porque é justamente isso, sabe? Eu não sei se esses quadrinhos pegaram a vibe dos filmes de ser um terror comédia autoconsciente. Eu acho que aqueles anos 90 pegou. Só que ele também é idiota da sua própria maneira. Então, blé. Eles colocam o Chuck como qualquer outro vilão slasher, ele só pula na galera. Tem uma cena que ele é encurralado por 6 marmanjos num beco e ele mata todo mundo. E o Chuck, o brinquedo assassino, nunca foi sobre isso. Eles levam tudo muito a sério, que tentam deixar tudo muito sombrio. Tipo, a gente tem cena do Chuck matando uma criança que tá olhando pra ele chorando, sabe? O que é uma parada que não combina em nada com a vibe da franquia no geral, que é mais de zoeira mesmo. Sim. É um quadrinho do Chuck feito por alguém que parece que nunca viu um filme do Chuck na vida. Ok, então esses foram os Chuck é uma série, mano. Olha pra ele. Real. Sério pra caralho. quadrinhos do Chuck, o boneco assassino. Eu acho que não é nem que eles foram ruins, mas eu achei eles, tipo, Fracos. nada memoráveis. É. A maioria dos outros slashers que eu falei aqui tem histórias absurdas ou interessantes, mas o Chuck aqui acho que foi meio qualquer coisa. Então, pra avaliação final que eu sempre faço, qual desses quadrinhos foi o melhor? Eu diria que é a primeira parte do serial dos anos 90. Imaginei, sim. É todo o rolê que continua a história dos 2 primeiros filmes, que tem a mãe, que tem o Chris Sarandon e tudo mais. Qual foi o pior quadrinho? Toda essa palhaçada de 2007 que eu falei, né? É, imaginei. E qual desses eu queria ver como filme? É uma pergunta complicada, né? Já que 1/3 dos quadrinhos aqui já são filmes. Sim. Mas com certeza aquele surto do Chuck caindo na mão com moranguinho Sim. Tartaruga Ninja. Aquilo alguém tem que fazer em algum momento. Aquilo seria irado. Então é isso, pessoal, e até a próxima. As de verdade são engraçadamente bizarras. A gente viu algumas do Trancheira Violenta. Enfim, bom vídeo. Eu não tinha a menor ideia que Chuck tinha quadrinho, mas faz completo sentido, né? Então tá ótimo.